A minha empresa tem que ser a melhor do mundo. Se vai ser, eu não sei, porque eu tenho outros concorrentes que também querem ser. Mas eu vou disputar. Não aceite nada menos do que estar junto com os campeões. Desde o começo, né, eu olho o dinheiro como riqueza. Eu nunca olhei o dinheiro assim como algo que eu vou comprar alguma coisa. Ah, isso vai me dar um carro, vai me dar, quando eu era criança, uma bicicleta. Não, eu sempre olhei como riqueza. E as pessoas perguntam, né, o que fazer para ter dinheiro. E a maioria chega perguntando como, né? Eu falo, não é o como, é o porquê. Né? Quando você descobre o seu porquê, você encontra o como. E hoje, falando isso, é muito interessante, porque eu resolvi ficar rico com 8 anos de idade. Tinha 8 anos jogando banco imobiliário. Olha a importância da educação empreendedora para uma criança, né? Jogando banco imobiliário. Falei, nossa, esse negócio aqui dá para ficar rico. Então ali eu falei, vou enriquecer, vou ficar com isso. E aí olha só que interessante, com 11 anos eu tava na escola pública, e um amigo meu começou a trabalhar numa loja que vendia roupa, e ele chegou lá um dia na escola com salário mínimo, tipo R$1.200 hoje no bolso. Pô, eu com 11 anos ali na 6ª série, um amiguinho com R$1.200, eu falei, que isso, o cara tá rico. Ele falou, recebi o salário, fui trabalhar. Eu falei, onde? Ele foi lá, me indicou, e eu fui lá trabalhar. Trabalhei 40 minutos, contaram pro meu pai foi lá, me tirou pela orelha da loja, você não vai trabalhar, você vai estudar, você vai isso, aquilo. E aí no dia seguinte na escola, todo mundo tirava onda de mim. Falava, filhinho de papai, não sei o que, pai não deixa de trabalhar, isso, aquilo. Eu fiquei com raiva, fiquei com ódio do meu pai. E ali eu falei, eu vou trabalhar, eu vou ficar rico para não mais morar na casa do meu pai, vou ter meu dinheiro. Aí eu comecei a trabalhar com 13 anos que eu consegui. Então eu já tinha um porquê, que era a independência. E aí eu falei, como que eu vou conseguir isso? Trabalhando. Comecei lavando o vidro de carro no posto de gasolina, que era do meu pai o posto. Então eu não precisava trabalhar para ter dinheiro, assim, para ter escola, nada disso. Eu trabalhava porque eu queria ter minha independência. E olha que curioso, eu conquistei minha independência financeira no dia 21 de janeiro de 1991. Tinha 20 anos de idade. Eu saí da casa do meu pai com 23. Então, os nossos objetivos, eles vão mudando. Aquela raiva que me deu, me trouxe o ímpeto, vou trabalhar e vou fazer dinheiro para ficar rico, para ter minha independência. Só que depois, no meio do caminho, né, você vai amadurecendo, vai tendo tudo, outras ideias, outros planos. E eu só saí da casa do meu pai porque eu casei. Senão, eu acho que estaria lá até hoje. E em relação, assim, à gestão financeira nas empresas, o que você vê, assim, de erros mais comuns que vale a pena a gente destacar aqui? Quem sabe para gerar ali, né, uma tomada de consciência, uma caída de ficha nos empresários que estão nos ouvindo aqui. Aí a gente vê por nível também, né? Porque você começa a pegar a galera pequeno, microempresário. Esse cara, ele monta o negócio dele para sobreviver, né? Para já pagar as contas do mês seguinte de dentro de casa. E aí a empresa, a tendência é quebrar, porque ele mistura as contas de casa com a da empresa. Ele tem um negócio só e é muito difícil. Ele precisa saber separar isso, né? Ter uma organização. Só que ele tem poucos funcionários, ainda é o eu-presário, né? Eu-presa, tudo. E a maioria começa aí, né? Assim, né? Como eu comecei, você também começou, exatamente. Todos nós começamos assim. Aí depois você vai organizando, então você tem que passar essa fase. E como se passa essa fase? A gente tem que ter a consciência de que a empresa tem que dar certo. Eu só vou dar certo se a minha empresa der certo. Se a minha empresa quebrar, eu sou um quebrado, eu sou um falido. Então, a minha empresa tem que dar certo. Se eu coloco isso em consciência, você não vai viajar pra Disney, você não vai comprar um carrão, você não vai fazer nada disso. Você vai fazer a empresa criar caixa, ter capital de giro, investir, crescer, para depois, sim, você tirar algum fruto nisso. Acontece muito o contrário. As pessoas vão e já, poxa, a empresa deu lucro esse mês, vou lá e financia um carro, faz um lease em nome da empresa. Né? Em tempos de Instagram, que você vê muita gente aí mostrando, né, conquistas, carros, viagens, relógios, infelizmente acontece muitos empresários querendo pôr um Rolex no braço antes da hora, muitos empresários querendo fazer 2 viagens internacionais no ano com o dólar e o euro desse tamanho. Então a pessoa vai lá e tira dinheiro do CNPJ mais do que deveria ou antes da hora e leva pro CPF. Primeiro dia do mês, você tem 20 mil de folha, mais 30 mil de aluguel, mais 15 mil de água, energia e software. Mesmo que você não venda R$1, você vai ter que pagar aquele empresário todo mês ele começa devendo. Todo empresário. E aí você tem um dia de faturamento
faturamento, mas você já tem os 30 de despesa garantida. Né? Exatamente. Né? E essa despesa garantida é o custo fixo. É o custo fixo. Então, aí que você vai correr atrás para fazer isso. Uma vez eu tinha um amigo empresário que ele falou assim para mim, Roberto, a minha empresa, o meu negócio tem que na primeira semana se pagar. E as outras 3 semanas é meu lucro para eu investir, só que mais o custo fixo tem que sair na primeira semana. Então, ele tinha essa estratégia. Eu falei, poxa, dependendo do negócio, isso é muito viável mesmo, né? Dá para ser feito. Agora, outros negócios não. Mas não tenha dúvida, se eu tiver uma empresa fraca, o meu CPF vai embora num minuto. Mas num minuto. Porque a gente é, Marcos, reflexo do que a gente faz. E isso não é hoje não, por causa de mídia social. Então, é o Marcos do Acelerador, o Roberto do Coach Financeiro, todo mundo conhece do que você faz. É o teu sobrenome. Antigamente era o Manuel da padaria, seu Pedro da farmácia. Era assim. Então, a gente tem que entender que o nosso negócio é o nosso sobrenome. Então, eu preciso lutar muito por ele. É interessante que nas finanças, a gente fala umas coisas, aí as pessoas às vezes se ofendem porque faz o contrário, né? Mas não é ofensa, é só querer ensinar as pessoas. Né? Eu conquistei a minha independência financeira em 91, janeiro de 91. Meu primeiro carro que eu comprei foi uma Paraty azul em 93, em julho de 93. Eu já tinha minha independência financeira 2 anos e meio. Até então eu usava uma picapinha Fiat Fiorino, velhinha, que às vezes tinha que empurrar até, que meu pai tinha emprestado para mim. Era velha, empurrava e eu jovem, garotão, poderia comprar um carro legal na época. Eu só fui comprar 2 anos e meio depois uma Paraty zerinha, a leasing. Sabe por quê? Porque a gerente do Banco Itaú na época falou pra mim, o leasing você vai poder descontar no imposto de renda. Eu falei, então eu vou ganhar parte do carro? Vai. Eu falei, vou lá comprar. Aí ficou atrativo. Aí eu vejo hoje pessoas que nem têm independência financeira, têm giro no banco emprestado e tal, e com um carrão. Então eles estão literalmente colocando o carro na frente do boi, né? E muitas vezes pra agradar pessoas que elas nem conhecem e que não estão nem aí pra elas, né? Um amigo em comum, eu posso citar o nome porque ele postou isso outro dia, então é público, que é o Alfredo Soares, do G4. E o Alfredo, ele garotão, mentorei o Alfredo até hoje praticamente. E aí um dia, numa dessas mentorias que a gente combinou um açaí no Balada Mix, ele chega com uma Santa Fé zerinha. E eu já tava ali esperando. Ele vem, Navarro, olha meu carro, tá todo empolgado com o carro. Eu falei, cara, que carrão, parabéns. Aí a gente sentou no açaí, eu falei, vem cá, fala uma coisa. Ele ainda tinha um marketing shop, não era nem a X-Tech ainda. Falei, quanto você investiu no Google esse mês? Ele, pô, não tá dando não, cara, o negócio tá apertado, sem grana, não coloquei nada no Google. Falei, então você vai lá, vende essa porcaria desse carro, pega o dinheiro e põe no Google que ele vai te dar 5 carros desse. Aí ele, Aí ele postou outro dia no LinkedIn essa conversa. E aí é exatamente isso. Às vezes a pessoa fala, poxa, eu não posso investir no equipamento novo da minha empresa, num treinamento, e tá lá com um carro lindo. Às vezes você fala um mastermind, ele, pô, preço de um carro. Eu falei, mas o carro te dá dinheiro? Eu percebo que as pessoas, elas criam percepção de valor errada, né? Exato. Às vezes desconhecimento, um programa de alto nível que vai ajudar a minha empresa 1 ano, nossa, 100 mil, 50 mil, 150, 200 mil, nossa, é muito. Não, mas um Rolex, ou um carro, ou aquela viagem pra fora, não, isso aí eu não posso abrir mão, isso aí é a minha recompensa. E se a gente quer recompensa demais antes da hora, a gente vai ter recompensa de menos lá na frente, no futuro. E isso nunca termina. As pessoas chegam e mostram o patrimônio. Então, se você vê que a pessoa, o maior patrimônio dela tá imobilizado, uma pessoa com falta de inteligência financeira, né? Então, tem 1 milhão. Desse 1 milhão é o quê? 100 do carro, 800 da casa, e aí os outros 100 mil é uma previdência que ela tem 80 mil e tem 20 mil reais na conta. Então, o que ela tem? Tem 20 mil reais e olhe lá a previdência. De liquidez, né? Porque a casa, se ela precisar vender rápido, ela vai vender pela metade do preço. O carro também, porque não tem uma liquidez imediata. Então, é errado você olhar o seu patrimônio e falar, não, a maior parte do meu patrimônio está imobilizado. Não pode. E a zona de conforto para você adquirir uma casa, um carro, é 10%. Então, quero adquirir um carro de 200 mil. Você tem que ter no mínimo 2 milhões. De liquidez. De dinheiro aplicado, dinheiro no caixa. Vou comprar uma casa de 1 milhão. Tem que ter 10 milhões. Essa é a zona de conforto. E por que a zona de conforto? Olha só que interessante. Se você tem 2 milhões aplicado e você quer comprar um carro de 200 mil reais, você compra o carro com os juros dos 2 mil.
você não usa ele. Porque você vai conseguir hoje, né, com taxa de renda fixa aí, você consegue até 20% no ano, que te dá 400 mil reais em um ano. Então você pode comprar um carro parceladinho em um ano para pagar e pagar com os juros do seu dinheiro. Então você não mexe no seu capital. Agora, quando você vai utilizar acima dos 10%, você já começa a mexer ali numa zona perigosa. Ah, tô com dinheiro, então a pessoa relaxa muito, né, na época do dinheiro. Ah, vou fazer uma viagem, aí eu vou de executiva, vou pegar um hotel 5 estrelas, vou um vinhozinho mais caro e aquela conta vem. E hoje é complicado porque você pega cartões de crédito, por exemplo, tem muitos cartões de crédito que são vinculados a seu investimento. Então ele te dá você tem 1 milhão, ele te dá um limite de 700, 800 mil reais. Aí de repente você tá gastando e a garantia é seu investimento. Olha que difícil isso. Outros cartões, eles já te dão, é como você ter limite de 300 mil reais no cartão de crédito hoje. É muito comum isso daí. E aí você começa a compra aqui, parcela, daqui a pouco você vai ver, tá com os limites tomados e você olha, pessoa física tem 1 milhão de reais de limite de cartão de crédito tomado hoje. Isso é comum, em um fluxo de um ano. Eu entendo que dinheiro, a gente tem que usar ele para multiplicar cada vez mais ele, né? Eu vejo que tem que saber gastar bem e tem que saber economizar, né? Nem mais nem menos ali. É o equilíbrio que você tem que ter. De acordo com o momento da vida e também algo, né, que é muito forte até na Bíblia, né? Tem o tempo de plantar e tem o tempo de colher. Eu sempre falo, a empresa inabalável é aquela empresa que não quebra, né? E isso é interessante porque quando você cumpre princípios, Deus cumpre promessas. Quando você quebra os princípios, aí ferrou, porque as promessas serão quebradas também. Não que ele vai quebrar, a gente mesmo quebrou, né? Então eu sempre tenho que semear, né? Eu tenho que plantar para depois ter uma colheita. Se a gente mostrar isso para quem trabalha com agronegócio, para ele é simples, porque ele pensa lá 6 meses plantando para depois no outro período da safra ele fazer a colheita. Então eles têm todo um planejamento como vai fazer aquilo. Quem trabalha no dia a dia com aquele fluxo muitas vezes esquece disso daí e ele consome a empresa dele. Vou dar um exemplo, um taxista, vamos supor, ele é uma empresa, Uber, ele é uma empresa, aí ele vai lá e compra um carro zero, aí ele faz a receita dele e ele fica gastando aquele dinheiro, passa 3 anos, ele tem que trocar o carro, só que daí ele não tem dinheiro para trocar o carro, ele consumiu a empresa dele. E muita gente hoje tá com a empresa sucateada, com equipamento, com computador, com uma série de coisas. Ponto de venda, uniforme dos funcionários. Precisa reformar e ele não tem dinheiro. Por quê? Porque ele consumiu tudo aquilo. E ele não se planejou, ele não separou a verba de montar um negócio. Eu sempre falo que em gestão empresarial, a gente fala do colchão financeiro, né? Colchão de reserva emergencial. Como é um colchão de reserva emergencial de uma empresa? Depende da empresa. Então, se eu tenho uma empresa que tem margem de lucro baixa, tipo supermercado, né? Tem lá 10, 12% de margem. Os bons, né? Os bons. Porque muitos têm 5, 6. Aí o que acontece? Inclusive, fazer um parênteses, dono e dona de supermercado é herói nacional. É herói nacional. Porque é um negócio pesado que difícil. Nem aquele. 24 por 7 para dar 5, 6% na última linha, né? É de tirar o chapéu. Todos os empreendedores desse Brasil com margem pequena aí, ó. O cara que tem um posto de gasolina. Porra, uma margem complicada daquela. E se não tiver o posto no bairro, não funciona. Loja de várias coisas, né? Por isso que eu falo que empreendedorismo é tão bonito, porque ele faz a sociedade acontecer. Que é o maior projeto social de Deus. O maior projeto social de Deus é o empreendedorismo. Porque é o empreendedorismo que gera emprego, que gera impostos, que gera tudo. Se parar o empreendedorismo, não tem Bolsa Família. Se parar o empreendedorismo, não tem educação, saúde para as pessoas. Vai sair imposto da onde? Não tem emprego. O maior projeto social de Deus é o empreendedorismo. Então, todo empreendedor, ele tem que ter essa consciência. Que eu tô sentado ali na minha cadeira, eu tenho que olhar o quê? Não é meu dinheiro. Os empregos que eu tô gerando, os impostos que eu tô gerando, a nação, o mundo, ele movimenta através disso, né? A fomentação da riqueza global é através do empreendedorismo. E a gente precisa ter essa consciência, trazer essa consciência para a população, porque muitas vezes o empresário, o empreendedor, ele é crucificado, né? Coloca como se fosse um demônio. Não, ele tem que ser santificado mesmo pelo trabalho que ele faz. E muitos têm até carrega essa culpa, essa dor ali dentro. Não, empresa foi feita para dar lucro. Você tem que ter lucro. Se você não quiser ter lucro, você monta uma, né? Monta associação, monta outra coisa. Mas quando você monta uma empresa, ela tem que ter lucro. Você vê o Bill Gates, o que ele fez agora? 20 bilhões de dólares, que ele ficou menos rico, né? Ele desceu um nível lá na Forbes. 20 bilhões de dólares ele passou para a fundação. Ele doou, né? Para a fundação dele da Melinda. Qual é o grande objetivo desses caras? De todos. É pegar o dinheiro dele e transformar em obras. Para ciência,
ciência, para empreendedorismo, para todo mundo. Porque é assim que a gente vai fomentar um mundo melhor.